Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esse tempo, meu Pai, que o Senhor reservou para nós, para falarmos da tua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos fortalece, liberta, restaura e nos coloca no caminho da verdade, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço, meu Deus, porque estamos terminando este ano, Senhor, com a certeza que o Senhor nos abençoou, nos prosperou, deu saúde ao nosso corpo, que vencemos todas as adversidades, meu Deus. E o nosso coração é grato, meu Deus. Que o Senhor possa preparar um novo ano, Senhor, de acordo com aquilo que é a tua vontade, o teu querer, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós, meu Deus. E eu creio que em nome de Jesus, nós estamos só sendo habilitados, preparados, lapidados, meu Deus, para vivermos um ano de 2023 de grandes e poderosas vitórias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pessoal, quero falar aqui com vocês sobre um tema muito importante, né? O tema é: o ano acabou. E agora? O ano acabou. E agora? O que você vai fazer? Obviamente, faltam alguns dias ainda para acabar esse ano. E eu creio, profetizo na tua vida que muitas coisas ainda vão acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Mas o ano acabou. E o apóstolo Paulo, ele falou uma coisa muito séria, né? Lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e 14. Ele fala assim, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Para muitas pessoas, esse momento do ano é um momento trágico, é um momento complicado. Por quê? A pessoa começa o ano já numa expectativa de viver muitas coisas, não é? A gente já começa o ano falando: esse ano eu vou emagrecer, eu vou fazer academia, esse ano eu vou fazer isso, vou estudar, tal. Chega na metade do ano, algumas coisas lá não fez, algumas coisas lá não alcançou. E chega no final do ano, ela olha e algumas coisas ela também não conseguiu viver, não conseguiu alcançar. E o que entra no coração dela? Uma baita de uma frustração. Quem já ficou frustrado por alguma coisa que não aconteceu na tua vida? Já fiquei aqui, já, não é? Entra uma baita de uma frustração. Alguns são tomados de uma decepção total. E aí ficam se questionando: puxa, Deus não fez na minha vida, a palavra foi liberada e não se cumpriu. E a pessoa fica procurando, buscando, né, o quê? Um culpado por aquilo que ela tinha como objetivo, que ela tinha como meta para a sua própria vida não ter acontecido. Só que a verdade é que, assim, o que a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é? Ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós estamos vivendo aquilo que é a vontade de Deus, não significa que nada não aconteceu na tua vida. O que aconteceu foi a vontade de Deus. Obviamente tem coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram não por Deus não ter tido uma interferência, por Deus não agir, mas pela nossa falta de posicionamento, pela nossa falta de busca, por algumas coisas que dependiam de quem? De Deus ou de nós? De Deus. Obviamente. Deus sempre vai fazer a parte dele, mas só que Deus vai esperar que eu e você façamos o quê? A nossa parte. Então chega o final do ano, as pessoas falam: puxa, olha, acabou o ano, e agora? O que eu vou fazer? Vai começar um novo ano. Vocês vão receber uma nova palavra profética. Obviamente a palavra do ano de Josafá ela vai continuar o quê? Ecoando no mundo espiritual, as bênçãos, as promessas, elas vão continuar ali para que a gente possa continuar tendo acesso. Mas a Bíblia fala que Deus faz nova todas as coisas. Então um novo ano vai se iniciar. E o apóstolo Paulo me fala aqui algo que é muito tremendo. Eu estava meditando um pouquinho sobre isso, porque ele fala: olha, não que eu tenha alcançado. Então,
nem todas as coisas que nós colocamos no começo do ano, que nós colocamos como objetivo, como metas, um ano a gente pode alcançar. Mas isso não pode se tornar uma decepção, isso não pode se tornar uma frustração dentro de mim, de tal forma que a minha vida ela fica o quê? Paralisada, estagnada, por eu não ter alcançado, por eu não ter vivido aquilo que eu esperava, que eu almejava. Então, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele fala? Eu prossigo. Amém? Esse é um tempo de nós prosseguirmos. Tem muitas pessoas que vão ficar paradas, estagnadas. Porque, eu tinha expectativa de, sei lá, comprar um carro, tinha expectativa de montar o meu negócio, tinha expectativa disso e aquilo. Não aconteceu. Então ela se frustra por não ter acontecido e ela não tenta mais. Ela não corre mais atrás daquele objetivo, daquilo que era a sua meta, por não ter acontecido no tempo de Deus e no tempo dela. No tempo dela. Não aconteceu no tempo dela. Mas isso não significa que não vai acontecer. Pode acontecer ainda. Tanto como eu falei ainda esse ano, como também pode acontecer no próximo ano. Só que eu preciso prosseguir, eu preciso continuar. Então muitas pessoas não conseguem. Sabe o que chega nesse momento, dezembro, como nós estamos hoje, é o quê? Dia 27. A pessoa já entra numa frustração danada, num desespero, num desânimo. Para que eu vou continuar indo para a igreja? Para que eu vou continuar buscando a Deus? Se tudo aquilo que eu tinha como meta para o começo do ano, eu tinha como objetivo para o começo do ano, terminou o ano e nada aconteceu. Não aconteceu. Muitas coisas porque não deveriam ter acontecido, outras pela falta da minha e da tua interferência, e muitos porque não era o quê? A vontade de Deus. Não era o tempo de Deus. Agora, o que eu preciso? O que eu preciso com tudo isso? Eu preciso, primeiro, fazer uma reflexão. O que é uma reflexão? Você analisar tudo, o que deu certo e o que deu errado. Certo. O que deu errado, você tem que tentar consertar aquilo que não deu certo. Verdade. Por quê? A pessoa que é tomada pela decepção, a pessoa que é tomada pela frustração, ela não analisa nada. Então vamos parar para analisar. Então nós começamos o ano, tudo, recebemos palavra, a gente fez jejum, fez várias coisas, vamos só sair do âmbito espiritual aqui da igreja e tal. Mas vamos falar numa vida profissional, numa vida, sei lá, familiar, que a pessoa tinha muitos outros objetivos, muitas outras metas. Não aconteceram. Então ela se frustra, ela desanima. Só que ela não faz a reflexão, ela não olha o todo. O porquê que isso não aconteceu na minha vida? Por que algumas coisas eu deixei de alcançar? Por que algumas coisas eu deixei de viver? É uma reflexão. O final do ano não era para a gente ficar decepcionado, frustrado pelas coisas não terem acontecido, mas é o momento da gente fazer uma reflexão. E a reflexão te faz o quê? Te faz você enxergar o que você precisa melhorar. Porque lembra que eu falei? Algumas coisas não acontecem não porque Deus não quis, mas porque faltou o quê? A nossa o quê? Nossa atitude. Nossa atitude, nossa interferência. O que é a palavra desse ano de Josafá? A palavra não era, olha, o seguinte, o que vai acontecer? Nas guerras, nas pelejas, vocês não vão precisar nem pelejar. Não é assim a palavra de Josafá para nós esse ano? Mas o que Deus pediu? O posicionamento. O que mais nós falamos nesse ano, não é? Se posiciona porque Deus vai entrar na guerra, vai entrar na batalha por você. Pode falar. É que nem no Antigo Testamento fala, né? Fica à vontade. Quando o povo de Israel estava preso no Egito pela escravidão, ficaram milhares de anos presos na escravidão, porque é o seguinte, por que uns se mantinha a fé, outros se afastavam um pouco de Deus. Até que chegou um certo ponto que eles mesmos tomaram uma atitude e clamaram a Deus para que mandasse um libertador. Um libertador para que tirasse o povo do Egito. Sim. Então é tipo assim, chega uma hora que o povo, não só o povo, como a gente aqui, a gente tem que ter um posicionamento para a gente clamar a Deus. Sim. Clamar a Deus para que Deus possa melhorar
o próximo ano que nós queremos. Por quê? Aí que nem falou. Por que muitas coisas não deu certo? Porque faltou um pouquinho de atitude nossa. Faltou um pouco de atitude, assim como aconteceu no Antigo Testamento, né? Sim. Eu me comparei um pouco nessa palavra sobre isso aí. Sim. A reflexão não é para nós buscarmos um culpado, nós nos acusarmos de alguma coisa. Mas é sempre da gente conseguir olhar o que a gente precisa o quê? Melhorar. O que faltou? O que eu deixei de fazer? De qual maneira eu deveria ter me posicionado que eu não me posicionei? Então, chegou o final do ano, e agora? Agora é hora de eu fazer uma reflexão. Não tem as empresas que passam o final do ano, o que elas falam? Vamos dar uma fechada para o quê? Para balanço, né? O que elas precisam? Vamos ver o que a gente tem lá no estoque, o que a gente precisa melhorar, arrumar, para já começar o ano. Balanceamento. Balanceamento, não é? Agora, é assim que a gente precisa fazer, a gente tem que ter uma reflexão. O grande erro, muitas vezes, é que a pessoa ela faz o quê? Termina um ano e começa o próximo, ela não faz uma reflexão da sua vida. Então ela continua tendo as mesmas atitudes, tendo os mesmos comportamentos, e vai entrar um ano, vai terminar o ano, e o que vai mudar na vida dela? Nada. Porque a reflexão é a gente olhar, não olhar para o pastor Ricardo, para o presbítero, para o Daniel, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu preciso melhorar. O que eu falhei? O que eu deixei de fazer? Essa reflexão, ela não traz culpa às vezes. Então, é isso que eu estou falando. Você não pode trazer essa reflexão no motivo de culpa. Você tem que trazer com o objetivo de o que eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer de diferente. Entendeu? A culpa te gera decepção, te gera frustração. Ah, se eu tivesse feito assim... Não, o que eu preciso entender? O que eu não fiz? Beleza, refleti. Não fiz isso, não fiz aquilo, eu deveria fazer assim e tal. Mas e agora? E daqui para frente? É o que Paulo me fala. Não que eu tenha alcançado, não que eu tenha vivido, mas eu vou prosseguir para o alvo. E agora? Então eu vou refletir. Eu vou parar, eu vou analisar. Né? Já ficou perdido no meio do caminho? Você está indo, né? A gente... foi viajar, o meu ex parou de funcionar, né? E aí ele estava levando um caminho e aí já não conseguia mais sincronizar. Aí tive que parar no meio do caminho. Opa, peraí, o caminho está errado, né? É você entender que o caminho que você traçou, às vezes ao longo de todo o ano, em algum lugar você se perdeu. Em algum lugar você deixou de ir na direção correta. Aonde que eu deixei de ir? O que eu deixei de fazer? Essa é a reflexão que a gente precisa de ter. Até se analisando um pouco da derrota em Ai, né? Josué para e fala, o povo é pouco, tá? Vamos mandar só um pouquinho lá, eles vão lá e tomam um couro lá, né? E depois ele fala, meu Deus, o que eles fizeram? Você não prometeu? Aí foi lá, tem erro, tem pecado, corrigiu, foi lá e teve vitória. Falou, tem alguma coisa errada, não é? Tem alguma coisa errada. A melhor reflexão é a gente procurar, não é acusação, mas procurar o que a gente fez de errado. O mais importante de tudo, que nem o pastor acabou de falar, José mandou o povo, o exército para Ai, teve a primeira derrota. Mas qual foi o motivo que teve a derrota? Primeiramente, ele não consultou a Deus. Na verdade, assim, eles tiveram a derrota porque tinha ali escondido... Tesouro, sim, tinha pecados, mas ele foi tão confiante que ele primeiramente, ele não pediu um direcionamento. Sim. Não é verdade? Se você tem, é a mesma coisa. Se a gente, hoje, nós temos o pastor Ricardo, tem o presbítero aqui, tem o senhor. Por exemplo, se a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que pedir autoridade espiritual para ver se nós estamos no direcionamento certo. Se a gente não fizer esse direcionamento, como é que a gente vai andar e vai conquistar alguma coisa? Sim. Porque isso precisa também da inteligência dos pastores que estão aqui para isso. Sim. É direcionar. Porque vocês são envio de Deus, são envio do Senhor Jesus Cristo. Sim, mas uma coisa importante, vocês precisam entender que é assim, nós somos pastores, tudo. Mas eu não posso fazer uma reflexão por você. Você precisa sentar e refletir um pouco.
Porque não adianta também, um exemplo, a gente passa 365 dias, vamos dizer, dando direção. Mas na verdade você não faz a direção. Então você tem que sentar e refletir e falar, pô, eu recebi a direção, mas eu não fiz. Eu tive uma escolha, não fiz. Sim. Aonde está o erro? Sim. Então você precisa, pô, agora eu estou recebendo uma direção, o que eu vou fazer? Eu vou escutar e eu vou executar. Eu vou fazer aquilo que é certo. Entendeu? Porque é para isso que serve. Refletir. Enxergar. Muitas vezes está na nossa frente a resposta. Só que, né, tem um ditado assim, errar uma vez é humano, né? Mas às vezes já começa a ser burrice. E é verdade, porque às vezes a gente começa a errar em coisas que a gente já não precisava mais errar. Por a gente não refletir. Então eu passo todos os dias, vamos dizer, nesse farol, todos os dias eu tomo multa. Todos os dias eu passo e tomo uma multa. Alguma coisa até? Alguma coisa está errada, certo? O que eu tenho que parar? Refletir, pô, peraí, todo mês eu recebo uma multa aí nesse farol, eu vou parar, vou olhar, meu. Tem alguma coisa que eu tô... Ou eu tô passando no farol vermelho, ou tem um radar aí até de velocidade, estou passando numa velocidade acima do que o permitido, entendeu? Eu preciso refletir. Eu preciso parar e pensar e analisar as coisas. Para que aí eu possa o quê? O próximo passo, que é o quê? Prosseguir para o alvo. Não adianta você querer prosseguir para o próximo ano sem refletir as coisas que você deixou de fazer esse ano. Porque senão vai entrar o próximo ano e você vai continuar o quê? Mesmo. Fazendo ou não fazendo as mesmas coisas. E aí vai ser só mais um quê? Mais um ano. Você vai receber mais uma palavra, você vai estar na igreja, só que as coisas vão continuar o quê? Do mesmo jeito, da mesma maneira. Então, o que eu quero ministrar para vocês aqui é, acabou, o ano acabou, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou sentar, eu vou chorar. Eu vou ficar decepcionado. Eu vou ficar frustrado. Não, eu vou sentar, eu vou refletir. O que eu preciso melhorar? O que eu deixei de fazer? Como vai ser meu comportamento daqui para frente? Como vai ser meu vocabulário, minha postura? Meus posicionamentos diante de Deus? Será que eu vou ser uma pessoa que vou começar o ano com promessas, mas vou terminar esse ano sem cumprir as promessas que eu fiz para mim mesmo? Porque muitas vezes a gente não cumpre as promessas que nós fazemos para quem? Para nós mesmos. Isso é o grande mal. Então a primeira coisa, começa a refletir. Pega esses dias que faltam aí para acabar o ano, reflete um pouco. Pega um espaço, né, um tempo seu que não tenha ninguém, família, trabalho, reflete um pouco. O que você pode melhorar para esse próximo ano? Como pode ser o teu relacionamento com Deus? Então o pastor está dizendo que o meu ano foi ruim. Não, estou dizendo que o teu ano foi ruim. Meu ano foi uma grande bênção. Só que eu sei que meu ano podia ser muito melhor. E não é ingratidão. Ah, Deus, eu sou ingrato por aquilo que não aconteceu. Não, não. É o que Paulo falou. Eu ainda não alcancei. Mas eu vou prosseguir para o próximo alvo. Eu vou dar o próximo passo. Eu vou para o próximo estágio. Eu não vou ficar parado. Só que eu preciso refletir. E, se possível, buscar a orientação do pastor, né? Sim, a orientação ela é importante. Entendeu? Quando você reflete, você faz uma reflexão, o que acontece? Pô, vou refletir que eu não consegui pegar isso aqui. Aí eu consigo entender. Aí eu entendo que existem coisas que eu deixei de fazer e que aí o que acontece? Agora, por que eu deixei de fazer? Pô, eu deixei de fazer porque eu não consegui vencer minha carne, eu não consegui isso e aquilo. Aí eu vou buscar o quê? Eu vou buscar uma direção. O pastor, me orienta aí, me direciona. Você refletiu que o quê? Que você sozinho você não consegue o quê? Você não consegue vencer, certo? E que você precisa de uma orientação. Isso é uma reflexão para mim. Entendeu? Agora, você pode falar assim, vou começar o próximo ano e eu venço tudo sozinho.
Você não conseguiu, o ano está terminando, o que você precisa? Você precisa de ajuda. É uma habilidade do homem, né? O homem gosta de... Ele acha que ele pode tudo, né? Ele Sim. consegue resolver tudo. E às vezes ele está batendo na mesma tecla, está passando a mesma luta, as mesmas dificuldades e não busca ajuda. E aí ele não desenvolve, não alcança, se perde no caminho e não alcança o que Deus tem preparado para ele. Né? Porque a gente vê, eu falo do homem porque o homem é assim mesmo, né? A gente tem maneira de querer resolver tudo. Né? Isso no trabalho, né? Dentro da igreja, muitas vezes na área profissional, né? O cara quer resolver tudo. E às vezes você se frustra uma vez, se frustra duas, se frustra três, mas não busca ajuda. Ou até a orientação de um amigo, né? Poxa, eu estou batendo nessa mesma tecla, o negócio não está fluindo. Por quê? Mas para ele buscar essa ajuda, o que ele precisa primeiro? Precisa refletir. Não, sim. Ele precisa parar e enxergar. Reflexão é isso. Eu preciso parar e enxergar que do jeito que eu estou fazendo não está dando certo. Onde eu tô errado? Sim, isso é reflexão. Então, pô, eu estou tentando bater aqui um prego, eu não está entrando nessa parede. Então, peraí, alguma coisa eu estou fazendo o quê? De errado. Então, se eu não consigo resolver sozinho, primeiro eu refletir, pô, estou fazendo uma coisa errada. Vou buscar uma ajuda. Vou buscar uma orientação. Então, o ano, ele está acabando. Agora é hora de você refletir. Aí você começa, puxa, comecei o ano, olha, eu refleti essas coisas aqui, eu preciso melhorar. Ah, então o que eu vou fazer? Me orienta, pastor, me direciona, olha, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas sem você primeiro parar, né, um tempo e você refletir, e você enxergar quais são os pontos, não adianta nada você buscar uma orientação. Sabe por quê? A gente tem uma grande dificuldade de enxergar os nossos próprios o quê? Erros. Nós somos fáceis para apontar o erro das pessoas, não é? Mas somos difíceis para enxergar os nossos próprios erros. Então a reflexão é essa. Eu preciso enxergar os meus erros. Eu preciso enxergar as minhas falhas. Eu preciso enxergar as coisas que eu deixei de fazer. Para que depois eu vá lá e diga, olha, isso, aquilo, eu não faço. Eu não me comporto como eu deveria. Então me ajuda, me ensina, me orienta. Porque aí com a orientação, você também vai ter que o quê? Obedecer. E aí os resultados das coisas elas vão começar a ser diferentes em nome de Jesus. Amém? Fala assim comigo, em nome de Jesus. Eu vou terminar esse ano fazendo uma reflexão do que eu preciso melhorar para que esse próximo ano seja diferente na minha vida. Amém? A segunda coisa é o quê? O que Paulo fala? Olha, deixando para trás. Tem coisas que a gente precisa deixar para trás, irmão. Desse ano. O Paulo e quem mais está aí? Pastor Luiz. Estou ministrando aqui falando. O tema é. Peraí, pastor Ricardo. O tema é. O ano acabou. E agora? Tá? Eu falei que a primeira coisa, fazer uma reflexão. A segunda é, a gente precisa ter algumas coisas que a gente precisa deixar para trás. Não dá para você levar para o próximo ano. Você está entendendo o que eu estou falando? Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Deixando para trás as coisas velhas. Vou prosseguir para o alvo. Viver um novo homem. Sim. Tem coisas que você precisa se desligar e deixar. Quando o povo estava para entrar na terra da promessa ali, o que Deus falou para Josué fazer para o povo? Ir lá e o quê? Ir lá o quê? O que mandou fazer para o povo? Não é? E ainda falou, deixa eles sangrando, né? Porque quando eles ficarem sarados é que eles vão entrar. Porque precisa deixar outra coisa. Porque muitos deles não tinham sido o quê? Circuncidados. E não dava para entrar assim. Não tem como eu entrar num tempo novo, num ciclo novo, com os mesmos costumes antigos. Com o meu comportamento antigo. Eu quero resultados novos fazendo as mesmas coisas. Não vai acontecer.
Eu preciso deixar isso aí para trás, ó. Chega. E aprender da pior maneira possível, né, o homem, né? As pessoas são assim. As pessoas, infelizmente, elas aprendem as coisas da pior maneira, né? Um ditado, ele só aprende apanhando. Só aprende apanhando. Meu filho fez uma cirurgia dessa aí, nossa. Olha, sofreu. E tem anestesia ainda, irmão, naquela Os caras pegavam e cortavam. Agora sim, Deus queria que eles vissem algo novo. E Deus não falou ainda assim, ó. A palavra que Deus falou foi essa, ó. A partir de hoje, o maná vai acabar, vai cessar. O que vocês estavam acostumados a viver. E a partir de agora, vocês vão começar a comer novidade da terra. Era tempo novo. Você acha que ninguém ficou reclamando? Pô, mas estava acostumado a comer do maná, era tão gostoso, tinha todo dia, e era uma porção diária, isso e aquilo. Agora Deus vem e faz isso com a gente. Por quê? O ser humano, ele gosta de coisas velhas. Ele gosta. O ser humano ele se acostuma. Sim, Se acomoda, né? se acomoda naquilo. Era fácil, né? Era só sair da tenda, pegar, Pegar. Só que agora era diferente. Agora você tinha que ir lá o quê? lá no Colher. A gente não quer ir lá colher. A gente quer ficar ainda sentado esperando. Só que como Deus falou para Moisés, Deus não falou para Moisés, olha, peraí Moisés, seguinte, por que você está dizendo, só um minutinho, por que você está dizendo, você está reclamando a mim? Diga agora ao povo que ache. Tem a hora que Deus vai agir, mas tem a hora que é você. Então tem coisas que você tem que deixar para trás. Tem coisas que você que os resultados não aconteceram porque você não fez. Ou porque fez e ainda fez o quê? Errado. Então, peraí, agora vamos ser diferente. Vou deixar para trás isso aí. E vou começar a viver algo novo. Pode falar. Não é que tem mais 3 aqui pra fora aqui. Pessoal. É melhor a gente mudar de... Não, mas entra aqui. Fica aqui mais pertinho. Aqui. Vem pegar a barba Tem aqui. que pegar Vem, os cabelos. vem. Ó, pega os cabelos, irmão. Pega os cabelos, tá? Tem medo, né, pastor? Ele já pega a pista direto. Ixi, que papo de pizza aí, irmão. Conversa de pizza aí. Não, hoje o pastor deixa pegar, mano. Deixa no passado, né? Eu lembro que na última reunião... Passado, né? Na última reunião... Misericórdia. É algo novo. Não, pelo amor de Deus, cara. Eu gosto de espaço, cara. Eu gosto de espaço. Eu sou um pouco pequeno e não é fácil. Então, Pra você sentar. Você quer sentar mais perto ainda do seu pai, mano? Já basta de ter. Senta aí, vai. E aí, pastor? tudo bem? Sim, Então, vamos lá. Então, a gente precisa deixar algumas coisas para trás. Tem um livro que diz assim, ó. Deixa aí. Tem coisas que, um exemplo, sei lá, uma pessoa vai, vamos dizer, eu tenho uma empresa e aí, ai meu Deus, que essa pessoa não sai dessa empresa, não sai da minha empresa, não sai da minha empresa. Enquanto ela não sai, eu não cresço. Só que eu acho que ela tem que ficar o quê? Comigo, do meu lado. Então, enquanto eu não deixo essas coisas para trás, sentimentos, até mesmo, muitas vezes, pessoas, você não cresce. Você não consegue chegar no alvo. Você não consegue viver o que Deus tem para você. Prende a vida. Prende. Então, tem coisas que são muito, sim, cara, banais, complicadas, que a gente continua arrastando por anos na nossa vida. E que não deixa a gente crescer. Então aí você fala assim, pô, mas você está terminando um ano e não consegui viver isso. Aí você olha, tem coisas que estão na tua vida que são coisas de 10 anos atrás ainda. Exatamente. E a reflexão, é necessário você fazer a reflexão, porque se a gente não faz a reflexão, a gente aprende da pior maneira. Porque, né? Você vai aprender da pior maneira. Se você não fizer essa reflexão, você vai aprender da pior maneira.
Você vai ter que cair lá, sofrer, passar aquela luta, para depois se erguer. Por isso que é bom. Tá fazendo essa reflexão também, Paulo. Porque você consegue, você precisa enxergar. O que está me atrapalhando? O que está me atrapalhando? Tem coisas que são costumes teus, que te atrapalham. Você sabe o resultado, mas... Um exemplo. Quer ver uma coisa? Nós somos muito, mas muito indisciplinados. Isso nos atrapalha. Isso não nos deixa crescer. Não nos deixa prosperar. Não nos deixa ser realmente quem Deus espera que a gente seja. Então a gente é indisciplinado. Disciplina não anda com sucesso. Não tem jeito. A indisciplina, desculpa, não anda com sucesso. Então a gente vai entrar um ano e a gente vai continuar sendo indisciplinados? Então, exemplo. O que você faz todo dia? Você levanta, tal. O que você, antes de você sair para resolver seus compromissos, qual é a disciplina habitual que você tem que fazer lá? Sua higiene lá, né? Certo? Mas isso a gente aprendeu desde pequeno, não é? Não é assim que a gente tem que fazer? Não virou um hábito, não virou uma disciplina, tem que ter. Senão você tá perdido. Agora, como vai ser o próximo ano? Vou continuar sendo indisciplinado? Então isso precisa ficar para trás. Precisa me desligar disso. Foi por isso que Deus falou, olha, arranca esse sangue deles aí, ó. Começa a circuncidar todos eles para antes eles entrarem na terra da promessa. Antes eles começarem a viver. Porque senão sabe o que ia acontecer? Eles iam entrar naquela terra, só que eles iam continuar sendo um povo da onde? Da promessa ou um povo do deserto? Povo do deserto. Sabe o que acontece? Às vezes a gente ainda não é o povo da promessa, a gente é o povo do deserto. E quer viver a promessa. Isso aí que você falou. Eu quero viver a promessa, mas ainda eu tenho o costume do deserto, eu tenho os comportamentos, a mente do deserto. E aí eu espero viver algo novo na minha vida. Só que tudo que é novo precisa acontecer primeiramente aonde? Porque tudo aqui dentro começa a acontecer aqui fora. Então eu não tenho um comportamento novo, eu não tenho um pensamento de coisas novas. Eu continuo ainda tendo os mesmos costumes lá do meu passado. Quando eu era lá pequeno em Barbacena, quando eu era... Cara, acabou esse tempo. Uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas para trás. E olha, eu vou prosseguir para o alvo. Isso precisa ser tua meta desse final de ano. Quando chegar lá dia 31, né, esses dias que faltam para acabar, você precisa já começar pela reflexão, analisar o que eu vou me desligar, ó, o que acabou na minha vida e ó, dia 31, já estou preparado. Já vou rodar com um pneu novo, já troquei meu óleo, já fiz o alinhamento, estou na estrada e vou chegar. Agora, você quer pegar com o pneu arrebentado, você quer pegar com o motor fundido, você quer pegar, não vai chegar, irmão. Já contrata o guincho, né? Já contrata o guincho. Porque no meio do caminho, o que vai acontecer? Vai parar, vai quebrar. Igual um Fusca que eu tinha, ele não estava com o motor batendo, já estava apanhando o motor dele. Aí tinha que fazer. Entendeu? Então você precisa analisar. Então, é hora de o quê? Primeiro, como eu falei, reflexão. Segundo, de você, base na reflexão, ver o que você precisa deixar para trás. Porque a vida, ela nos dá lições. Só que só não aprende quem não quer. E infelizmente tem muita gente que não aprende, irmão. Não vai ser só mais um ano, né? Só vai mudar o... Só vai mudar a slogan. Só é a mesma. Só vai mudar o ano.
Ah, o ano apostólico de... Legal, show de bola. Mas tá, o que vai mudar aí com você? O que você vai fazer diferente? Você vai continuar com as mesmas coisas? Eu vou continuar com os mesmos discursos? Vou continuar com os mesmos comportamentos? Com a mesma postura? Não adianta nada, vai ser só mais um ano. Então agora, fecha lá para balanço. Vai lá, faz a reflexão. O que você vai precisar? Olhar lá no estoque dentro de você e falar assim, o que eu preciso jogar fora porque não presta mais? Você está entendendo o que eu estou falando? O que você precisa jogar fora que não presta mais? Não dá para você carregar mais. Porque a gente é aquele famoso, passa um programa lá não sei se é Discover, que é assim, que é uma enfermidade, né? Que é acumuladores. Acumuladores compulsivos. Né? Não serve. O cara quer entrar dentro da casa da pessoa, não consegue, porque, cara, é tanta sujeira. Aí você fala, mas pra que serve isso aqui, mano? Ah, não sei, eu levei, deixei aqui em casa, deixa aí. E se vai tirar da casa, é briga, é confusão. Aquilo é o que, irmãos? Aquilo é o que? Fala assim comigo, lixo. Só que ela quer o quê? Quer guardar. Tem coisa, com todo respeito, que é lixo, não serve mais para nós. Só que a gente quer guardar, a gente quer levar. Quer levar para o próximo ano. O ano acabou. E agora? Agora eu vou me desligar das coisas que não servem mais. Agora eu vou fazer uma reflexão. O que tem? Preciso mudar. Meu ano precisa ser diferente. Eu preciso fazer as coisas diferentes. Esse vai ser o melhor ano da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Oh, amém, pastor, amém, apóstolo, bispo, amém, igreja, em nome de Jesus. Tá, mas e aí? Os hábitos não mudam. Deus quer te abençoar. E Deus tem pressa nisso. Só que tem coisas que dependem do quê? De você. Depende de você. É o que eu costumo dizer, pastor, que na minha família tem um hábito assim, que me incomoda um pouco, que é assim, falar, deixa no tempo de Deus. Só que ninguém se preocupa em fazer a preparação para isso, né? Sim. Então, tipo assim, a gente não sabe o tempo de Deus. Talvez pode ser a semana que vem, daqui 10 anos. Porque se chegar em 10 anos a gente não estiver preparado, vai durar mais 10 anos. Então, a gente precisa se preparar. Entendi. Pede para esperar um pouquinho, por favor. Fala para não fazer nesse ano. É verdade, a gente não se prepara. Porque tudo é preparação. Né? Então, exemplo. Nós vamos agora ter o culto da virada. O que é o culto da virada? É uma preparação do que a gente vai viver. Então, como o Diego falou, tudo na minha vida eu preciso me preparar. Porque assim, as oportunidades elas vão ser o quê? Geradas. Só que se a oportunidade chegar e você não estiver preparado, o que vai adiantar? Vai passar. Aí sabe o que você vai falar? Poxa, Deus não me abençoou, Deus não abriu essa porta, não foi o melhor ano da minha vida. Só que o quanto você se preparou para isso? E aí se preparar é o que a gente está falando aqui, é de refletir, é de deixar algumas coisas para trás, tudo isso é uma preparação. Pode falar. Então, assim, a gente está falando de deixar as coisas naturais, seja amizade, sentimento, atitudes e manias, certo? Só que o problema é que, assim, a gente precisa nos determinar, nos esforçar a isso. Porque, às vezes, a gente vai deixar uma mania, vai deixar uma amizade, vai deixar uma situação, um sentimento, ou alguma coisa que a gente sabe que faz mal, só que não vai ser de uma hora para outra. Vai precisar de um esforço todo dia. Porque você ficou com aquela mania muito tempo, você ficou com aquele sentimento, com aquelas amizades muito tempo. Sim. Então, assim, às vezes você vai se determinar a ser diferente, mas quando você vê, você já acaba indo para aquele erro. E aí, quando você acaba indo, você acaba até pensando, pô, quer saber? Eu tentei e não consegui, então eu acho que eu nem vou tentar mais. Por isso que a pessoa se perde no ano, se perde com Deus, se perde no próprio posicionamento.
Mas o segredo é aquilo que a gente está falando aqui, é a gente se determinar todo dia e saber, não, eu vou mudar esse comportamento, eu não vou para esse lado, porque só a gente sabe aquilo que é a nossa dificuldade de vencer algumas situações. E quando a gente se determina mesmo, vai ser todo dia, bastante. Vai todo dia, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui, eu vou ter esse meu posicionamento, mas sempre vai ter alguma coisa que o diabo sabe a nossa fraqueza. Ele conhece a estrutura humana, ele sabe onde a gente vai cair, ele nos conhece. E aí a gente tem que se determinar todo dia para vencer isso. Só que, irmão, é todo dia, todo momento. Não, sim, mas primeiro, o que acontece? Não adianta você querer se determinar todos os dias, se primeiro você não fizer o quê? Você precisa primeiro fazer uma reflexão. Você precisa primeiro... Aonde eu estou? Eu estou aonde? E eu quero chegar aonde? Onde você quer chegar? Qual o objetivo? Isso, é o que eu vou falar aqui por último. Qual é o seu objetivo? Legal. Na sua reflexão, você vai enxergar o que são os seus erros, as suas falhas. Enquanto você não enxergar isso, não adianta você falar assim, eu vou me determinar todos os dias. Por quê? Porque você não consegue enxergar que o erro não está nele, não está nele, não está nele. Existe um erro em você. Então, isso primeiro você precisa fazer uma reflexão. Aí, vocês não tinham chegado, a gente falou até sobre isso. Porque aí, quando você enxerga, você analisa, refletiu sobre aquela situação, você vai buscar uma orientação. Então, pastor, puxa, olha, cara, vamos pegar aqui o Paulo, aqui um exemplo. Toda vez que eu toco aquela virada da música lá, eu me perco aqui e tal. Primeiro ele refletiu, ele entendeu que toda vez que eu chego naquela... eu que estou errando, não é o grupo todo, eu estou errando aqui. Aí ele vem, por exemplo, vamos dizer que eu sou um blaster de música e tal. Aí ele vem, né, olha, pastor, Paulo, então faz assim, olha, Paulo, tal. Aí ele consegue o quê? Primeiro ele enxergou, que ele fez uma reflexão, ele foi buscar uma orientação, uma direção, e aí, debaixo da direção, o que ele vai entender? Tem coisas que eu preciso deixar atrás. Isso que eu estou fazendo não dá mais. Eu preciso começar a fazer coisas novas. Eu preciso começar a mudar. Eu preciso, de repente, estudar um pouco mais, eu preciso me aperfeiçoar mais, porque aí, o que acontece? Entra no que a gente falou, na disciplina. Porque como que você vai vencer dia a dia, o pastor Luizinho? Você sendo disciplinado. Se você não for disciplinado, você não vai conseguir vencer todos os dias. Porque a nossa vitória constante, ela é fruto da nossa disciplina. Então, como que Jesus conseguiu vencer lá o jejum de 40 dias? Uma disciplina, cara. É fácil? Não é fácil. Todos nós conseguimos fazer esse jejum? Pode ser que sim. Talvez não 100%, mas conseguimos fazer um jejum de 40 dias. Certo? Mas a gente tem que disciplinar o quê? O que a gente tem que disciplinar? A nossa o quê? Nossa carne, nosso corpo. Tudo não é. Pô, vai lá correr. O Vitor aqui é o professor lá de educação física. Pô, o que acontece para o cara começar... Eu quero correr lá a São Silvestre, ô Vitor. O que eu preciso? Eu preciso disciplinar o quê? Tem que correr uma quantidade boa de quilômetros por dia. Né? Se Sim. fazer uma vez só e parar, já era. Eu não tenho que me disciplinar, certo? Vai doer no primeiro dia, no segundo, e nós já falamos até isso. Quando que começa o corpo a gerar o resultado, a mostrar que você está ganhando massa e tudo? Quando começa o quê? Quando que você começa a ganhar massa, quando começa o quê? Eu vou lá e começo a puxar uns ferros lá. E aí? Aí começa a doer. O que significa isso? Tipo, cada pessoa tem um tempo determinado, mas tipo assim, no início assim, a gente vê um resultado meio rápido, né? E aí depois, tipo, demora um pouco mais pra você ver o resultado, né? É isso que você perguntou? Não, irmão. Quando começa a doer, ali começa a dar resultado. Certo? Ou eu tô errado? Mais ou menos? Sempre, né? Nem sempre, né? Mas significa que também tá o quê? Que alguns músculos estão, não é?
sendo um pouquinho chato. A dor em si, ela não é sinônimo de resultado, né? Certo? Porque, por exemplo, eu posso fazer um exercício aqui que eu ficar muito tempo tipo, eu ter a dor, só que não ter resultado nenhum. Porque você tem que fazer o exercício certo. Então, por exemplo, você faz o exercício uma vez e também tem um descanso. Não Sim. adianta você treinar o tempo todo e não descansar. Então, sim, Vai acontecer o resultado. geralmente acontece sim a dor, mas o que eu tô dizendo aqui não é porque não... Porque tá doendo que tá fazendo um Não é resultado. pelo outro lado também, que não tá doendo e que não tá tendo Porque resultado. pode ser de uma forma excessiva. Eu posso estar estressando demais. Também pode aquilo. ocorrer, por exemplo, hoje eu treinei, eu não tô com dor nenhuma, mas eu sei que eu tive um resultado que eu tô Amanhã sentindo. tá Talvez amanhã eu tenha dor, talvez não. Entendi. Mas eu treinei e obtive o resultado também. Mas se eu tivesse parado e não feito nada, aí sim eu não teria resultado nenhum, né? Entendi. Então, tudo é disciplina na minha e na tua vida. A gente precisa ter disciplina nas coisas. Para que a gente comece a ver os resultados acontecerem. Então, é hora de deixar o quê? Para trás algumas coisas. Né? Tá na hora. Então coloca lá no... O que eu vou deixar para trás? O que não serve mais para mim no ano de 2023? Talvez tenha servido até agora, mas agora não vai servir mais. Agora é a hora de eu deixar isso enterrado em 2022 e partir para 2023. Amém? Amém. E o último é o quê? Ele fala o quê? Eu prossigo para o meu alvo. Qual é o teu alvo? Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não chego o quê? Em lugar nenhum. Qual vai ser o teu alvo? Porque o grande mal, a gente termina o ano e fala assim, pô, não aconteceu nada na minha vida. O que seria que acontecesse? Nem você sabia, irmão. Nem você sabia. E Deus não age assim. Quem veio aqui quando a gente trouxe a pastora Vener Jackson aqui? Viu? Eu não sei se ela, eu não lembro se ela contou tudo e tal, que ela falou sobre o marido, né? Ela pegou uma parte do marido, que o testemunho dela agora começa com a cura da Covid, né? Mas ela falou, eu olhei e falei para Deus como eu queria o marido. Eu especifiquei qual era o objetivo meu. Queria o marido assim, 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 assim. Você começa, você não sabe onde você quer chegar, meu. Que nem, irmão, quem quer ganhar mais aqui? Ou eu quero ganhar mais. Quanto você quer ganhar? Não sei, cara. Tipo, não, tipo, a pessoa ganhar mais é ganhar mais. Mas você está entendendo que o negócio é vago? Deus respondeu, ela não queria mais um real. É vago. Isso é vago, cara. Até precisa anotar seus pedidos, né? Que todo Sim. começo de ano a gente anota os pedidos e chega lá, mano. O que você pediu? Eu não sei. Não sei. Aí você não olha em cima. Aí você não vai lá, como você falou, pastor. Puxa, eu vou lutar em cima disso, ou eu vou ter que melhorar. Você não sabe. Qual é o objetivo seu? É mais um ano. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Você falou da corrida aí, pastor. É assim, a gente, o ser humano, ele por si só ele se acomoda, né? Então, se você almeja, falou da São Silvestre, se você almeja fazer uma São Silvestre, então, o que nem falou, hoje você tem que caminhar, ver o seu corpo como que é, depois você vai correr 1 quilômetro, anda 1, e aí você vai sempre buscando melhorar. Né? Aquela frase de coach, né? Eu comecei todo dia. Você tem que sempre estar buscando melhorar. Se você se acomodar, porque nós somos acomodados mesmo. Quem não quer ficar na televisão direto assistindo televisão? Mas às vezes você tem que levantar, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas. Então a gente faz isso para quê? Pra você sair desse comodismo. E o esporte, em todo segmento, tem que ser assim. Você não pode se acomodar. Qual que é a sua meta? Você quer ganhar 10 mil reais por mês? O que você está fazendo para melhorar? Né? Não falo no meu caso. Sei lá, estou procurando conhecer mais crianças, ir várias escolas, fazer o trabalho.